Você percebeu o detalhe no novo teaser de Stranger Things que revela que o Will de alguma forma ganhou poderes? Mas e o detalhe que revela pra gente que o Will vai se ferrar, mas vai se ferrar muito por conta da conexão dele com o portal que tem lá na base militar do centro de Hawkins? Como é que é essa conexão? Pois é, mas e a contagem do Lucas ali no início do teaser? Que contagem é aquela que os personagens estão aguardando? Mas e a cena do Vecna? Aonde ela acontece? Quem ele tá atacando ali? Pois é, nesse vídeo vamos explicar sobre isso aqui. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Stranger Things 5, meu querido, pois é, porque a gente tem muito mais pra poder falar sobre esse novo teaser que saiu. É, o vídeo de detalhes que você pode ter perdido, segredinhos ali, pontos que se conectam inclusive com gravações e que dá pra explicar muita coisa já. Vamos trazer tudo, mas antes não esqueça de deixar o like que ajuda muito na divulgação, é importante demais, e se inscreva no canal, clica aí embaixo, vai se inscrever, que eu sei que muita gente que assiste não é inscrito, pra você não perder nada das novidades de Stranger Things, que a gente vai estar cobrindo tudo aqui no canal e vai ser loucura. E vamos lá, porque sim, a gente já fez o vídeo da primeira análise e analisou também as novas imagens stills oficiais que saíram separadas e também falou um pouquinho sobre as possíveis mortes, mas tem mais, meu jovem. É, tem diversos detalhezinhos que inclusive muita gente ficou na dúvida com alguns desses detalhes e outros que muita gente não percebeu, e o primeiro deles que eu quero comentar aqui já é sobre o Will, tá lá no início, você vai ver que tem muito detalhe sobre o Will, mas esse aqui eu quero falar sobre o primeiro episódio, sobre o iniciozinho da temporada e o que essa imagem significa pra esse início. Pois é, no caso nessa cena a gente consegue ver o Will colocando a mão ali no arrepio na nuca que ele sente já se incomodando, ele ainda não tá dentro de todos os problemas que ele vai enfrentar, tá só começando aqui na temporada, pois é. E sim, lá no canto também dá pra ver algumas crianças, exatamente, durante a cena, enquanto a cena vai passando, você vê as crianças passando ali e tudo indica que essa cena acontece na frente da Hawkins Elementary School, que é a nova escola que vai aparecer nessa temporada, que a Holly, a irmã mais nova do Mike, estuda agora, e no primeiro episódio, de acordo com as gravações do ano passado, a gente teria uma cena do Mike e do Will buscando ela na escola. Inclusive no próprio teaser mais pra frente a gente tem esse momento que dá pra ver os três, exatamente, chegando próximos ali do centro da cidade, veículos militares passando, helicópteros, mas é os três aqui, é Mike, é o Will depois e a Holly atrás. Na época a gente teve algumas imagens vazadas exclusivas dessas gravações em que mostram os três, né, pilotando a bicicleta ali juntos, e eles passam pela própria base militar ali no centro, exatamente, pra ir pro destino onde eles têm que ir. Na época foi revelada como uma das primeiras cenas da temporada em que vai mostrar, ambientar pra gente como é que tá o centro de Hawkins enquanto eles fazem esse caminho. Aí você pode me perguntar, qual que é a importância dessa cena, João Victor? A importância dessa cena é pra introduzir os problemas que o Will vai enfrentar nessa temporada e os problemas que essas crianças dessa faixa etária, as crianças da faixa etária da Holly vão enfrentar. As crianças dessa escola, que inclusive estão de fundo na imagem. Pelas revelações que a gente tem, o Vecna utiliza do Will pra pegar informações também, então a presença do Vecna já tá aqui nele. Essa cena já indica o interesse do Vecna nessas crianças, é uma das principais formas que ele vai se manifestar nessa temporada, já ficou comprovado até pelo teaser do Tudum. Então essa cena tem um caráter muito importante de já trazer esse mistério e já tá no primeiro episódio. Pois é, meu querido, muita coisa interessante que dá pra entender e vamos seguir porque tem mais, né? Um dos grandes pontos também do início desse teaser é a contagem regressiva do Lucas, exatamente. Qual que é o significado dessa contagem do Lucas? Muita gente tá se perguntando aí. E se eu te falar que ela se conecta muito com as outras cenas de fogo que a gente vê nessa temporada. Ele tá numa missão, ele tá com essa roupa, a mesma roupa que ele tá com o Mike de bicicleta, então ele tá bem avançado observando algo de longe que tá pronto pra acontecer, uma queima que está pronta pra acontecer. Ele fala queima começando em 5, 4, 3. Nesse momento a gente vê os personagens ouvindo esse rádio, eles estão lá no bunker, né, da WSQK, e a Eleven tá bem preocupada com o Will. Isso aqui eu inclusive vou trazer pra outro detalhe o porquê que ela tá preocupada, mas tudo indica que ou ele está vendo esta queima prestes a acontecer de longe, né, vendo os militares prontos pra queimar o portal ali do mundo invertido, ou ele tá vendo alguma outra pessoa tacar fogo em alguma coisa do mundo invertido, porque tem diversos portais, diversas aberturas. Sim, a gente sabe desde as primeiras temporadas da série que uma das principais formas de se combater o mundo invertido e as criaturas de lá, de agredir forte mesmo, é com fogo. Inclusive é a forma como eles derrotam, entre aspas, o Vecna na quarta temporada. E é justamente sobre isso essa contagem do Lucas. Alguém está queimando algo do mundo invertido. Pode ser que seja bem relacionado a essa queima que os militares estão fazendo na base, ele só tá vendo de longe. E já nos próximos detalhes você vai entender mais o porquê. Vamos seguir, porque eu quero trazer um outro ponto aqui desse teaser, que pra gente apresentar, e a importância desse ponto, que eu já comentei algumas vezes no canal, mas é um detalhe importante, que é sobre a família Turnbull. Exatamente.
Exatamente. E por que tá escrito família Turnbull e tem essa cena do Hopper com as granadas aqui no teaser? Justamente porque ela tá bem relacionada a isso, e esse teaser já apresenta a importância dessa família como alguém poderoso na cidade e tudo mais. Justamente por quê? Porque aqui, quando o Hopper tá pronto pra atacar as granadas nos militares que estão caçando ele, você vê que ele tá ali protegendo a Eleven que tá caída, né? Tá bem ali do lado. Os militares meteram bala, furaram tudo, ele joga a granada pro outro lado. E na outra cena, quando acontece a explosão, não dá pra ver tão bem porque é fogo, né? A gente vê só os soldados voando, mas se você volta alguns frames, você consegue ver que se trata de um outdoor da família Turnbull, exatamente, dos empreendimentos deles. Dá pra você ver um outdoor escrito Turnbull ali no cantinho, né? Só que no mundo invertido. É lá de 1983, porque o mundo invertido é travado nesse ano, já tinha essa família ali com esse empreendimento grande, mas agora vai vir à tona, vai aparecer as coisas da marca da família, de como a família é poderosa, e essa família vai se conectar com os personagens. Nessa imagem, que foi uma das novas oficiais que a Netflix lançou, eles estão claramente na casa dos Turnbull, mas não tem os membros da família ali presentes, é só o nosso grupo que invadiu lá, serraram o chão pra abrir um lugar ali, e também tem essa outra cena do teaser que acontece na casa dos Turnbull, e que muita gente tava questionando o que a Erika tá fazendo aqui. Tudo indica, tá, que a Erika tá com uma seringa pronta pra dopar os membros da família ali, o pessoal, porque eles precisam da casa deles pra executar alguma missão. E vale lembrar que existe um episódio, que é o episódio 3, né, o terceiro episódio, que na versão em inglês o título é The Turnbull Trap. Então dá pra teorizar diversas coisas, mas eles vão invadir a casa desse pessoal. É possível que a Erika vai dopar uma parte dos moradores dali, pra eles poderem utilizar a parte da casa, serrar ali e montar uma armadilha, seria? Pros militares que vão atacar, porque também tiveram cenas gravadas dos militares achando esse lugar, ou é pra alguma criatura do mundo invertido? Alguma coisa parecida com isso, vai dando pra entender. O plot dessa família vai ser bem importante, inclusive tem o Derek, que é um menino, que é um dos interesses do Vecna e das criaturas do mundo invertido, que vai ser bem importante nessa temporada e vai estar junto com o grupo aí. Mas aí tem mais, vamos voltar aos pontos do Will, porque tem uma cena que muita gente entendeu, outros não entenderam, e que num vídeo de detalhes como esse não tem como eu não trazer e não falar, que é o Will pulando. Exatamente, essa cena de alguém num mundo invertido sendo perseguido por um Demogorgon e pulando, voando ali de uma árvore pra outra praticamente. Sim, já dá pra entender agora que na cena se trata do Will, o Will versão mais jovem, o Will versão criança, o Will versão 1983, a primeira vez que ele foi parar no mundo invertido quando ele sumiu. E sim, ele conta nas primeiras temporadas que ele fugiu de um Demogorgon, tá? Aqui a própria cena, e uma coisa que prova muito isso, são algumas imagens de bastidores que a Netflix liberou um ano atrás, justamente no aniversário da série, no ano passado, em que dá pra você ver gravações ali no cenário do mundo invertido, dá pra você ver o cipó enrolado na árvore, o mesmo formato da árvore, com o mesmo personagem, no caso o Will mais jovem, com aquela roupa do início da série, caindo da árvore ali. Exatamente. Os cabos ali segurando, gravando a cena. Fora que tiveram várias gravações envolvendo o Will no Castelinho Byers lá, como essa imagem aqui que foi liberada pelos próprios produtores da série de bastidores, do Noah Schnapp, mais velho agora, mais crescido, gravando ao lado de um dublê criança ali, que tá com os pontinhos na cara, né, justamente pra usarem computação gráfica, pra passarem o rosto do Noah pra esse ator aí e mostrarem novas cenas do Will quando criança, na época que ele tava no mundo invertido. Então vão ser cenas que vão revelar mais do que se passou com ele nessa época, mais do que a gente já sabe, pra entender realmente essa conexão dele com o Vecna, e sim mostrar que ele teve uma capacidade muito além, que muitos estão dizendo poder, mas ainda não dá pra oficializar. Pela questão do pulo aqui, muitos estão dizendo que isso aqui é impossível, esse salto é como se fosse um voo mesmo, não tem muito sentido. Teria que ter poderes, e assim, nada impede de nessa temporada mostrar que o Will, em algum momento nesse período dele no mundo invertido, teve poderes, teve ajuda pra poder fugir disso. Lembrando, essa parte não dá pra confirmar, mas dá pra confirmar que é o Will ali, é o Will na época do mundo invertido, e a conexão dele com o Vecna sendo mais revelada, cenas que a gente não viu dessa época. Mas aí você lembra que eu deixei a brecha naquele detalhe anterior lá, sobre a questão da contagem do Lucas e tudo mais, e que pode ter uma conexão com o Will? Eu até falei do Will lá, a Eleven preocupada com ele. Pois é, eu quero falar do detalhe sobre a conexão do Will e o portal, exatamente. Que portal? Esse portal que tá aparecendo na tela aqui pra você, que tá no início do teaser, que é o portal principal de acesso ao mundo invertido que os militares ficam controlando ali na base deles no centro de Hall. Exatamente, o principal acesso, e que sim, ficou na cara que tem uma conexão com o Will e que o Will vai se lascar demais, coitado. No caso, eu vou falar a sequência das cenas já não dá pra ter certeza se a sequência é essa, mas uma coisa que dá pra ter certeza é que os militares agredindo o portal, agredindo o mundo invertido com fogo, jogando fogo ali, tipo nessa cena mesmo, tacando fogo no portal geral, vão afetar o Will, justamente porque ele tem conexão com o mundo invertido
no nível dele sentir o que o Devorador de Mentes sente, isso ele mesmo já revelou na série. No Mundo Invertido, quando agredido, ele sofre uma vibe completa segunda temporada de Stranger Things, que inclusive os próprios produtores prometeram que essa última temporada seria como se a primeira e a segunda tivessem um filho com esteroides, um negócio bem assim, né? Tem muitas referências à primeira e segunda temporada. E a gente vai ver diversas vezes o Mundo Invertido sendo agredido. A gente vai ver os militares atacando criaturas, tacando fogo num monte de coisa, tacando fogo no próprio portal e o Will se lascando total por conta dessa conexão dele. E aí que tá um dos problemas, né? Que tá na sinopse. Chega essa época do aniversário de desaparecimento do Will, problemas antigos voltam à tona. Nessa mesma época, os militares vão estar tentando agredir, atacar o Mundo Invertido, controlar aquilo lá, e o Will se lasca por conta da conexão com eles. Voltando à cena lá do bunker, que o Lucas ainda tá fazendo a contagem, preparem-se para a queima, que eu falei pra vocês prestarem atenção, a gente vê, né, que em meio aos personagens tensos ali no bunker, a Eleven tá preocupada com o Will, né? O Will tá sentado ali na mesa, preparado pra algo, e a Eleven olhando pra ele. E justamente a provável sequência dessa cena é que o Lucas tá lá no binóculo, avistou justamente os militares queimando o portal de entrada ali, e com isso acontece essa cena, que claramente tá ela no cenário lá do bunker, lá embaixo. O Will está com a mesma roupa e ele está desmaiando, caindo duro ali no chão, exatamente, apagando. Pode ser a sequência, atacaram fogo lá, ele sente a dor tão violenta que acaba dopando ele, acaba derrubando ele, e isso acende o alerta deles tentarem resolver isso pra não matar o Will, né? Sim, já adianto que o Will vai ser o personagem que mais vai sofrer nessa temporada. Eu acredito que de todos que estão ali na lista, tipo, Mike deve perder algum ente querido, membro da família Wheeler ali, o pai ou a mãe e tal, mas ainda eu acho que o Will é o que mais vai sofrer. Não deve morrer, não acredito que morre, mas vai sofrer demais. E falando no Will sofrendo, a gente tem uma outra cena também que agora dá pra entender um pouquinho melhor, que é a cena que revela pra gente que o Vecna pegou o Will. Exatamente. Eu vi muitas dúvidas, muitos questionamentos, até no vídeo de análise não quis falar muito porque ainda tinha essa questão sobre quem pegou o Will nessa cena, que ele tá gritando de forma aterrorizante, e é a versão do Will atualizada, ele mais velho mesmo, ele agora, do presente. Pois é, tudo indica que é o próprio Vecna que pegou o Will, porque a dúvida era se era outra criatura do Mundo Invertido nesse padrão, mas a gente não viu nenhum Demogorgon, Demodog e tal, é nesse exato estilo, e a gente vê garras, como se fossem exatas as garras da mão do Vecna, só que um pouquinho diferentes, mas esses espinhos, assim, que se alinham muito com o novo visual do Vecna que foi revelado no teaser, que dá pra gente perceber a mão dele, por exemplo, lá na frente, né, segurando o fogo, mais fina, mais pontudinha, mais espinhos aí nas costas, o corpo dele tá predominantemente cheio desses espinhos, dessas pontas, chifres, assim. Então sim, tudo indica que é o próprio Vecna mesmo naquela cena. A gente teve uma cena parecida com essa em relação a Max na quarta temporada, agora o foco vai ser o Will, e assim, o que vai acontecer com ele, né, de sequelas? Morreu, como eu disse, eu acho que ele não vai, mas o que ele vai ter de sequelas, eu tenho medo do que eles podem mostrar, vai ser sinistro. Mas aí assim, aproveitando que a gente tá falando sobre o Vecna e contou sobre aquela cena que apareceu ali no final, vamos explicar ela porque sim, dá pra entender aquela cena. Eu quero falar sobre o Vecna na base militar. Isso mesmo que você tá ouvindo, meu jovem. Essas cenas do final do Vecna, onde que ele tá e o que que ele tá fazendo, dá pra gente entender com base em informações que acabaram escapando ano passado das gravações. Aqui você vê, né, uma membrana se rompendo e o Vecna vindo como se ele tivesse vindo do próprio Mundo Invertido, né? No fundo dele tá com aquele filtro mais azul, então ele tá vindo do Mundo Invertido, passando pro portal, provavelmente pro mundo real. E com esse visual diferente, bem diferente, a mão dele parece estar diferente, muitas coisas estão diferentes com esses espinhos, né? Mas aí depois a gente tem essa cena, né, que é do próprio Vecna, como se ele tivesse ou lançando fogo em alguém ou se defendendo do fogo com seus poderes. E tudo indica sim ser ele se defendendo do fogo. O fogo tá sendo jogado de lá pra cá e aí ele tá sendo espalhado aí na frente dele por todos os lados porque o Vecna tá utilizando o poder pra parar o fogo, então o fogo tá sendo espalhado. Exatamente isso. Mas onde acontece? Na própria base militar. É nessa base militar mesmo que aparece no teaser, que tem o portal e tudo mais, por meio de algo que escapou nas gravações do ano passado, né? Algumas imagens que eu não posso mostrar elas aqui pra evitar problemas de direitos autorais. Quem viu, viu na época. Na época foram reveladas imagens do Vecna, né? Com esse novo visual em mais detalhes, dá pra você ver um pouquinho. Ele saindo de dentro desse portal, gravando ali, saindo de dentro do portal. Os irmãos Duffer orientando a cena, como é que seria gravada. E depois dá pra gente ver uma imagem dele semelhante a isso aqui. Isso aqui, no caso, foi uma imagem que eu fiz por inteligência artificial, só descrevendo o que tem na imagem lá, né? E é mais ou menos isso aqui. Não tá perfeito nem nada do tipo, mas é mais ou menos isso, dá pra você entender. O Vecna aí, no meio da base militar, da rua ali. Vários corpos de militares caídos no chão, um monte de coisa destruída. Ele matou um monte de militares, é exatamente isso. E detalhe que em uma das imagens que aparece, se eu não me engano, o Matt Duffer, que é um dos criadores da série, ele tá do lado do ator do Vecna mesmo, do James Campbell Bower, fazendo assim, ó, com a mão,
segurando desse jeito pra frente, como se ele estivesse explicando pro ator como que ele quer a cena. Exatamente essa cena, a menção que o produtor faz é exatamente essa. Então sim, tudo indica que essa cena é na base militar, é quando ele fica full pistola e vai lá matar todos os militares tentam atacar fogo e tudo mais com o lança-chamas que eles têm, ele defende. É exatamente essa a explicação da cena do Vecna. Pois é, cola aqui, que com tanta informação que a gente teve das gravações ano passado e um monte de coisa, a gente junta tudo, vai dando pra entender um monte de coisa aqui no canal. Então, você não pode perder os vídeos, né? Mas vamos continuar porque tem mais detalhes. Agora eu quero ir pra um detalhe relacionado a Eleven. Eu quero falar justamente da Eleven voando. Isso mesmo, é essa cena que tá dando o que falar aí na galera, né? Geral comentando sobre isso. Muita gente espantada em ver isso, porque tinha muito tempo que a gente não via o poder dela de uma forma tão avançada assim. Tipo, as outras temporadas já revelaram pra gente que ela teria essa capacidade de voar assim. Mas o que ela tá fazendo nessa cena? Pois é, pelo ambiente dá pra ver que ela tá no ferro velho e não tem nenhum inimigo em volta, nem nada do tipo. Então, pelo que tudo indica, se trata de um treinamento da Eleven, porque ela vai ter uma fase de grande treinamento. Ela treinar e aumentar a capacidade dos seus poderes, tá mais forte pra poder enfrentar tudo isso, pra poder fazer essa reviravolta por uma última vez, né? A mais provável explicação é essa, ela tá só treinando uma situação, ela vai passar um período no ferro velho fazendo isso. Mas aí, eu quero aproveitar que a gente tá falando da Eleven, detalhes sobre ela, eu quis trazer um que é um detalhe, né, pra eu trazer, que pouca gente percebeu, porque eu não vejo quase ninguém comentando sobre ele, né? Agora, a explicação sobre ele, eu não sei, e eu quero aproveitar e deixar ele aqui pra você que tá assistindo criar a teoria e colocar o que você acha. Eu quero falar sobre Eleven e a roupa especial, mas aí você vai ver, né? João Vitor, mas você já falou dessa roupa especial, né? Já comentei sobre isso, já expliquei. Pois é, essa roupa especial é a roupa especial pra ela acessar o vazio na banheira que vai fazer ali em casa de forma improvisada, mas não é essa. É essa roupa especial aqui. Sim, dessa cena com o Hopper, que eu não tô vendo ninguém tentando nem explicar o que é isso aqui. Muita gente esquecendo da existência dessa cena. A gente tem o Hopper falando, vamos acabar com isso, como se fosse um dos últimos momentos. Parece ser no laboratório da Doutora Kay, quando eles estão atacando lá. Mas aqui você vê que a Eleven parece estar com uma roupa especial muito diferente. É como se fosse uma roupa de plástico em volta, né? Que dá pra apostar ou como uma roupa de mergulho ou como uma roupa anti-radiação, algo parecido com isso. Eu apostaria mais na segunda opção. E pra que é essa roupa e o que ela vai fazer com isso? Ela vai entrar na dimensão X, será, pra tentar parar com isso? Porque sabe que se entrar naturalmente na dimensão X sem nenhuma proteção, até mesmo ela pode se lascar. Se eu fosse apostar, jogar uma teoria, um chute, seria isso aqui por enquanto, mas eu quero deixar esse detalhe, porque tem pouquíssima gente comentando sobre isso, e abrir os comentários pra você mandar o que você acha que é essa roupa de plástico que ela tá vestindo. O que é de tão decisivo que tá aqui? Vamos acabar com isso. O Hopper pedindo pra ela tentar mais uma vez. Minha teoria jogada, chute assim, posso estar muito errado, mas chute é isso. Indo pra dimensão X, mas coloca aí você, manda aí. Comenta aí se você tinha percebido todos os detalhes que eu trouxe anteriormente, né? Se esclareceu muita coisa, principalmente a questão do Vecna, eu acho bem interessante, né? Não deixe de se inscrever no canal, que vão surgindo mais detalhes. Se vocês quiserem, eu trago outro vídeo desse também. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta no mais. É isso aí. Um abraço. Fui!